Olá, querido irmão, querida irmã. Quero desejar a você uma ótima noite, você que está acompanhando a transmissão desse domingo em adoração. É um prazer falar com você e espero que você esteja bem, recebendo essa transmissão com a graça de Cristo Jesus. Mais uma vez, estamos aqui na Igreja do Saguaçu para termos o nosso culto de adoração do domingo e é um privilégio juntos estarmos unidos neste domingo. Eu quero convidar você aonde você está, assim como você está, a fechar os seus olhos, nós vamos fazer uma oração e logo em seguida nós teremos um louvor. Todos nós estaremos louvando o nome de Deus. Oremos. Querido bom Pai, é um privilégio estarmos na Tua presença nessa noite, que o Senhor possa nos abençoar, nos dirigir, que esse domingo em adoração possa ser um alimento espiritual para cada pessoa que nos acompanha. Tudo isso suplicamos por Cristo Jesus. Amém. Olá, boa noite para você que está aqui nesse momento conosco para termos esse culto, nesse domingo de adoração. Que nosso Deus, nosso Seu Santo Espírito possa estar conosco nesse momento, iluminando nossas mentes. Bom, quando abrimos a Bíblia no livro de Jeremias, percebemos o choro e o clamor de um profeta por uma nação. Quando nós falamos em profeta, sempre vem à nossa mente a imagem de um homem forte, convicto de suas emoções, convicto de seu chamado. Mas com Jeremias foi um pouco diferente. Eu não sei se você já ouviu falar, mas ele tem um apelido não tão agradável, chamado às vezes do profeta chorão. Talvez por sua personalidade ser dócil, amável, ele era gentil, carinhoso, e tendo que, na sua função, no seu ministério, ter que trazer palavras duras, ásperas, de admoestação, de repreensão, isso deixava ele num conflito interno bem desgastado. Jeremias atuou por mais de 40 anos no seu ministério como profeta, a partir do ano 626 a.C. Talvez esse foi o período mais crítico do povo de Israel no Antigo Testamento. Por muito tempo, Jeremias buscou líderes que trouxessem o povo a trilhar os caminhos novamente agradáveis aos olhos de Deus, corretos. Mas ele não teve muito êxito no seu trabalho. Nós vamos ler o relato que está descrito no capítulo 35 do livro de Jeremias. Provavelmente, na sua Bíblia, o título desse capítulo está escrito assim: Jeremias e os Recabitas, ou
a fidelidade dos recabitas. Antes, porém, nós vamos ver a origem desse povo chamado recabita. Um pouco antes, lá em 2 Samuel, abra lá em 2 Samuel capítulo 4, o versículo 2, diz o seguinte: Tinha 2 oficiais de Isbosete que comandavam os ataques rápidos ao território inimigo. Eles se chamavam Baaná e Recabe, e eram filhos de Rimom, da cidade de Beerote, da tribo de Benjamim. Aqui vemos, então, a primeira menção de Recabe. Ele era da tribo de Benjamim, um oficial, servo de Isbosete. Isbosete era filho de Saul. Isbosete, nesse momento, era rei ali daquele território, após o falecimento de Saul e de Jonatã, né? Continuando no versos 5 e 7, diz o seguinte: Recabe e Baaná foram para a casa de Isbosete e chegaram lá quando ele estava tirando a sua soneca, depois do almoço. A mulher que estava na porta, peneirando trigo, havia ficado com sono e estava dormindo. Por isso, Baaná e Recabe entraram em silêncio. Foram ao quarto onde Isbosete dormia, um sono pesado, e o mataram. Então cortaram a cabeça dele e a levaram consigo. Eles caminharam a noite toda pelo vale do rio Jordão. Esta ocasião, então, após a morte do rei Saul e de Jonatas, aqui lemos de um ato terrível cometido por Recabe, né? Aqui nós vimos que ele entrou sorrateiramente, num momento em que Isbosete estava dormindo, sem poder nem se defender, foi morto ali e decapitado. Nesse momento, Recabe e Baaná levaram a cabeça de Isbosete até Davi. Então eles, nesse interim, queriam tentar agradar Davi, queriam tentar uma posição talvez privilegiada no reinado de Davi e fizeram esse feito tão terrível, né? No verso 12 nós vemos então o que Davi fez após saber disso, né? Então Davi deu ordem e os seus soldados mataram Recabe e Baaná. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram perto da represa de Hebrom. E pegaram a cabeça de Isbosete e enterraram na sepultura de Abner em Hebrom. Davi imediatamente, ao saber daquele feito terrível, mandou matar aqueles 2 que haviam feito aquilo a uma pessoa inocente. Isbosete não tinha nada a ver com a intriga entre Saul e Davi, e muito mais ainda por Isbosete ser irmão de Jonatas, seu melhor amigo, né? Agora pule para 2 Reis, capítulo 10, versículo 15. Aqui nós encontramos também mais um pouco da dinastia de Recabe, né? 2 Reis, capítulo 10, versículo 15, diz o seguinte: Jeú saiu dali e no caminho encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que havia ido falar com ele. Então, nesse momento, nós encontramos que Recabe teve um filho, pelo menos, chamado Jonadab. Quem foi Jonadab? Jonadab viveu nos tempos do rei Acabe e Jezabel e foi um dos poucos israelitas que se mantiveram fiel a Deus, né? Eles não se corromperam com as idolatrias, com os costumes pagãos que o rei Acabe e Jezabel haviam trazido para o povo de Israel, né? Possivelmente ele sofreu alguma perseguição, sofreu algum tipo de atentado aí para se manter fiel a Deus em meio a toda aquela nação, e ele assim se manteve, principalmente aos cultos ao Deus Baal. Nesse momento que Jeú o encontrou, Acabe havia morrido, Jezabel também, e Jeú era um oficial do exército de Acabe. Então ele encontrou Jonadab e juntos se uniram para exterminar com o culto pagão ao Deus Baal. E Jonadab ajudou Jeú, então, a aniquilar a adoração a Baal e, posteriormente, empossá-lo rei de Israel. Agora, vamos lá para Jeremias, capítulo 35, versículo 1 e 2, ao qual é a história que nós vamos discorrer nessa noite.
Jeremias capítulo 35, versículo 1 e 2. Quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei de Judá, o Senhor Deus me disse: Jeremias, vá procurar a família dos recabitas e fale com eles. Depois leve-os a uma das salas do templo e lhes ofereça vinho. Aqui Deus enviou Jeremias a fim de provar os recabitas com taças de vinho. Imaginem que Jeremias pensou que talvez essa seria uma das tarefas mais fáceis do seu ministério. Ele estava iniciando ainda como profeta e ele achou até tranquilo ir buscar o povo os recabitas, né, e trazer ao templo e oferecer-lhes vinho. Mas ele não havia ainda entendido qual era o plano de Deus com aquela intenção. Continue aí nos versos 3 a 6. Então eu fui buscar os recabitas e levei a família inteira ao templo. Jazanias e todos os seus irmãos e filhos. Eu os levei até a sala dos seguidores do profeta Anã, homem de Deus. Anã era filho de Gigdalias. Essa sala ficava perto da sala dos oficiais e em cima da de Maséias, filho de Salum, importante oficial do templo. Depois coloquei diante dos recabitas jarras cheias de vinho e copos, e disse: tomem um pouco de vinho. Mas eles responderam: nós não bebemos vinho, pois o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, deu a seguinte ordem: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus descendentes. Quem eram os recabitas naqueles dias de Jeremias? É bem provável que, se eles tivessem o temor a Deus, eles pudessem até ser chamados de jonabitas, mas são reconhecidos como recabitas, né? Jonadab foi um homem temente a Deus, porém Recabe fez o que era errado aos olhos de Deus. Agora, nessa situação, eles recusaram aquela oferta. Por quê? Este povo resolveu manter a sua fidelidade aos princípios e orientações deixados pelos seus antepassados. Percebemos aqui que aproximadamente 250 anos haviam se passado, né? E os recabitas ainda permaneciam fiéis às ordens de Jonadab. Eles não aceitaram a beber do vinho, se vocês discorrerem esse capítulo, verão que eles não construíram casas, não cultivaram, não tinham vinhas, eles eram nômades. Talvez naquela época onde havia muitas guerras e ocupação de territórios, Jonadab deu as seguintes ordens para os seus descendentes a fim de preservar aquele povo, né, que eles pudessem viver distantes das cidades como nômades. Até hoje, às vezes, tem esse povo lá no Oriente Médio. Agora, neste momento, Jeremias percebeu qual era a mensagem de Deus naquele episódio. As ordens de Jonadab haviam sido permanecidas vivas na mente daquele povo mais de 250 anos depois. Porém, os mandamentos de Deus dados lá no Monte Sinai haviam sido esquecidos pelo seu próprio povo, ou até sido rejeitados. Vejam, Jeremias não aprovou ou desaprovou o estilo de vida dos recabitas, mas naquele momento ele aproveitou para deixar claro, para enaltecer a fidelidade daquele povo às orientações dadas pelos seus antepassados e deixar claro o exemplo de lealdade deles em detrimento com o estilo de vida que os líderes do povo de Israel estavam tendo naquele momento, esquecendo das leis de Deus, dos caminhos de Deus. Se eles zelavam, se eles primavam pela obediência às palavras de seus antepassados, quanto mais o povo de Israel deveria valorizar, deveria seguir os conselhos e obedecer às palavras de Deus. Vejam, Deus por muitas vezes anunciou profecias condicionais. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 18, versículo 18 e 19. Gênesis capítulo 18, versículo 18 e 19. Diz o seguinte: os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam os meus mandamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem,
farei por Abraão tudo o que prometi. Esse trecho nos diz sobre o chamado de Abraão para ser uma bênção para todas as nações. Porém, tudo aquilo estava atrelado à tarefa dele de educar os seus filhos de geração a geração a andarem nos caminhos de Deus. E se isso acontecesse, a bênção viria. Em que mundo vivemos hoje? Onde os valores estão todos trocados, onde às vezes o que é certo parece errado, o que é errado parece certo, conceitos de casamento deturpado, né? Não sabemos mais o que é correto, o que é errado, tudo é relativo. O conceito de pecado pode variar de pessoa para pessoa. Talvez o pecado para mim não seja pecado para outro, pecado para outro para mim é pecado. Nós estamos vivendo numa era de liberdade de expressão, onde cada um pode construir a sua própria religião. Quanto embaraço! Tem uma turma ganhando força, a qual levanta a bandeira do nada a ver. Não, mas isso daqui não tem nada a ver, isso daqui não pode ser feito, não tem problema. Verdades morais e espirituais estão sendo substituídas pelos conceitos científicos. Conceitos modernos, vivemos em outros tempos, às vezes nos deixam um tanto relapsos com as coisas dos céus. Acontece que os preceitos de Deus, eles são estáveis, eles são eternos. Abra sua Bíblia ali no livro de Salmos, capítulo 111, versículos 7 e 8. Nesse verso, nós lemos: Ele é fiel e justo em tudo o que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 119, versículo 89, nos diz o seguinte: O Senhor, ó Deus, a tua palavra dura para sempre. Ela é firme como o céu. A tua fidelidade permanece em todas as gerações. Tu colocaste a terra no seu lugar, e ela fica firme, de acordo com as tuas ordens. Todas as coisas permanecem até hoje, pois tudo te obedece. Os conceitos de Deus, a lei de Deus é imutável e é eterno, desde o início até o fim. Não tem alteração no contexto. Agora, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, nos diz o seguinte: Tudo isso acontece com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no tempo dos fins. Será que nós somos as pessoas que estão vivendo nos tempos dos fins? Como está o nosso estilo de vida hoje? Será que baseia-se nas condutas da Bíblia, cristãs, ou nas filosofias por aí afora? Estamos transmitindo os valores corretos aos nossos filhos? Estamos preocupados com o que eles estão aprendendo, com como eles estão crescendo? A nossa fidelidade hoje, ela é evidente, ela é clara ao nosso Deus? Ou às vezes deixamos em dúvida a nossa prioridade? Como você está levando a sua vida hoje? Será que eu e você temos a ciência de que estamos vivendo nos tempos do fim? Que pouco tempo nos resta? Volte lá para Jeremias, capítulo 35, versículo 18 e 19. Diz o seguinte: Então eu disse à família dos recabitas que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: Vocês têm obedecido ao mandamento do seu antepassado Jonadab. Vocês têm respeitado todas as suas ordens e feito tudo o que ele mandou. Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, prometo que Jonadab, filho de Recabe, terá sempre um descendente homem para me servir. Existe uma recompensa para todos aqueles que se mantêm fiel. Como está a sua vida hoje? Essa é a reflexão que eu quero trazer para você nessa noite. Será que nós nos permanecemos firmes às orientações, às leis que Deus deu aos nossos antepassados? Será que hoje nós temos a certeza e a convicção de quem a gente serve? Ou será que às vezes temos alguma dúvida? Será que às vezes não passamos em alguma provação
em alguma tentação, abra sua Bíblia no livro de Salmos, novamente, capítulo 101, versículo 6. Esse é um verso que eu gosto muito. A promessa diz o seguinte: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Meu desejo e minha oração nessa noite é que nada nesse mundo possa tirar o nosso foco das coisas dos céus. Que nós possamos realmente ter a certeza de quem a gente serve, independente do que aconteça, nos permanecermos firmes a Ele, para conseguirmos alcançar o galardão que está nos guardado quando Ele voltar. Nesse momento, nós iremos ouvir uma mensagem musical que a Janine nos traz. Medite nas letras desse hino, que nós possamos realmente poder deixar de sonhar e um dia podermos participar das bênçãos de estarmos com Deus pela eternidade. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lagos de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando eu encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou.
Curve a sua fronte, vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez te agradecemos porque o Senhor deixou para nós a sua palavra através da Bíblia, o seu querer para a nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor deixou claro qual deveria ser o nosso estilo de vida. Que nós possamos realmente meditar na tua palavra, termos uma vida de comunhão diária contigo, para assim nós testemunharmos e sermos ferramentas tuas nessa terra. Que nós possamos realmente cumprir o nosso papel no momento em que vivemos. Para nós isso é um grande privilégio podermos contribuirmos com o nosso Deus, que é o nosso Criador, nosso mantenedor. Nos ajuda, Senhor, apesar de tudo que passamos, nós nos mantermos firmes e fiéis a Ti. Como os recabitas naquela época foram fiéis aos seus antepassados, que nós possamos também sermos fiéis a Ti em todos os momentos, em todos os aspectos de nossa vida. Fica conosco, com cada família que aqui está assistindo, com a Tua igreja ao redor do mundo. Te pedimos isso, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estarmos juntos nessa noite, por ouvirmos a palavra de Deus e meditarmos. Que você tenha uma boa semana e que no próximo domingo você possa estar conosco aqui para ouvirmos e meditarmos mais da palavra de Deus. Até mais.